Olá pessoal, aqui é o Dr. Evandro, diretor da Doutor Feridas. Nós estamos aqui para iniciar uma série de podcasts do nosso canal, onde nós vamos levar para vocês uma série de conhecimentos, tanto em relação aos tratamentos, a parte técnica e também a parte administrativa, usando para isso toda a nossa experiência que a gente adquiriu aí ao longo do tempo. Eu estou aqui hoje com uma convidada, a doutora Glória Barrientos, a CFO da Doutor Feridas, que vai falar um pouquinho para nós sobre gestão financeira em tratamento de feridas, em clínicas. Eu sei que é um assunto muito extenso, mas nós vamos tentar aproveitar ao máximo o espaço de tempo que a gente tem para falar para vocês, para tirar dúvidas, tudo no que se refere à gestão financeira de uma empresa de tratamento de feridas. Doutora Glória Barrientos, eu vou pedir para que ela se apresente, falar um pouquinho para nós da sua formação e de como se deu o interesse por essa questão financeira. Olá, pessoal, bom dia. É um prazer estar aqui com vocês e poder compartilhar dessa forma um pouco mais descontraída e falar sobre um tema que para muitas pessoas se torna um pouco mais chato, um pouco mais difícil, né? Meu nome é Glória, como já o Evandro falou. Eu sou boliviana, que vocês podem ter percebido pelo meu sotaque, mas moro no Brasil há 11 anos e cheguei aqui já com formação em medicina. Me formei na Bolívia, mas eu fiz minha especialização em cirurgia geral aqui. Eu já estive em vários lugares do Brasil, então conheço várias realidades do Brasil, principalmente as mais carentes, porque minha primeira chegada foi lá no Amazonas, onde realmente não há nada de estrutura, né? E as pessoas têm um sofrimento maior quanto à saúde. E quando eu cheguei, o mundo das feridas para mim não existia, porque eu não sabia que existia um mundo tão amplo do tratamento de feridas, ou sobre o tratamento de feridas. Então, eu tive contato desde lá com várias pessoas que sofriam já com feridas, mas mesmo eu sendo médica e meus colegas, né, observavam, ninguém tinha conhecimento sobre o tratamento de feridas. Então a gente terminava vendo o sofrimento das pessoas sem poder fazer absolutamente nada. Tudo bem. Como é que foi essa questão sua? Você está me falando um pouquinho do contato seu com feridas, mas vamos voltar aqui um pouquinho ao tema, né, sobre gestão financeira. Como foi a sua entrada nessa questão financeira, até se tornar hoje uma gerente financeira de uma startup, de uma empresa? Fala para nós um pouquinho como se deu o interesse por esse assunto especificamente. Então, ao longo da minha... Eu costumo dizer nos cursos que tem perfis de pessoas, né? Tem pessoas que, devido à experiência de vida que tiveram, eles têm um pouco contato com a área de empreendedorismo e outras pessoas que vivem num ambiente onde é colocado na mentalidade deles que empreender é difícil, que empreender tem que ter outras habilidades. E realmente, eu vim de um ambiente onde a segurança no trabalho era o principal, ou é o principal. Então, empreender dentro da minha família nunca foi uma coisa de praxe, igual que na vida do Evandro, né? Então, esse interesse eu fui desenvolvendo desde que eu conheci o mundo das feridas. Obviamente, eu sempre fui educada de forma um pouco mais... eu recebi educação financeira por parte da minha mãe, principalmente, porém na parte pessoal. Quanto à empresa, eu nunca tive, né? Porque na minha família nunca houve empreendimentos que requeressem um conhecimento mais profundo. Então, quando eu conheci a Doutor Feridas, foi que comecei a me interessar pelo mundo do financeiro ou pelo mundo da gestão empresarial voltada ao empreendedorismo. Entendi. E quais foram as fontes que você foi pesquisar? Quais foram as fontes que você se alimenta hoje para adquirir essa expertise e transformar isso em ações dentro da empresa? Então, o que eu aprendi ao longo desse tempo é que o conhecimento que a gente adquire tem que ter um objetivo. Então, eu não posso ficar fazendo cursos sem um objetivo. Então, quando a empresa
precisava de algum conhecimento específico, eu ia atrás de cursos. Um desses, uma dessas plataformas que ajuda muito o empreendedor é o Sebrae. Então, grande parte dos cursos que eu fiz foram do Sebrae, voltada à gestão financeira e principalmente à precificação, que é o tendão de Aquiles de qualquer empreendedor e principalmente no tratamento de feridas, porque é um ambiente que tem muitas variáveis. Então, não existem cursos específicos de precificação voltados ao tratamento de feridas. Então, todo o conhecimento que eu adquiri, eu fui modificando de forma que se adaptasse à empresa. Fala um pouquinho para nós, qual que é o papel de uma CFO, vamos traduzir isso, né, de uma gerente financeira dentro da empresa? Quais são as suas obrigações, quais são os objetivos desse cargo, o que você faz, o que você controla? Só para a gente entender um pouquinho mais. O gestor financeiro, a pessoa responsável pelo setor financeiro, ele cuida de todos os aspectos, desde o planejamento financeiro, orçamentário de todo o ano, até os funcionários que vão realizar, né, o controle de fluxo de caixa. O gestor financeiro em si é o que é responsável pela parte estratégica. Só que quando a gente começa, né, nós somos o gestor financeiro e o que faz tudo. Então, provavelmente para quem está começando, ele vai terminar sendo o seu próprio gestor financeiro. Mas à medida que a empresa for crescendo, vai requerer de uma equipe que faça isso, que hoje em dia a gente tem uma equipe que faz esse trabalho para nós, né? Aproveitando esse gancho, a gente tem um público, né, principalmente os enfermeiros que empreendem, muitos deles não vão ter uma empresa muito grande, vão ter um negócio próprio, né, que se alimenta do próprio trabalho, às vezes pode contratar 1 ou 2 funcionários e provavelmente ele não vai ter o recurso para contratar uma equipe de gestão financeira. Existem alternativas para isso? Ele pode terceirizar essa gestão? Existem. Graças a Deus existe, né? Porque contratar em regime de CLT uma equipe financeira que faça contas a pagar, contas a receber, controle orçamentário, controle de estoque, de material, contato com fornecedores e tudo o que compete à gestão financeira é difícil e muito caro, né? Então, hoje em dia, existem empresas que têm o que se chama BPO financeiro. Então, você pode terceirizar, eles têm uma equipe e você paga uma mensalidade para poder gerenciar a parte financeira. Não é um valor que pode ser muito barato, porém vale a pena para quem está começando e quer se dedicar mais à parte técnica, porque assim, quando você se vê como enfermeiro, fala, poxa vida, eu vou ter que cuidar também da parte financeira, em que tempo que eu vou atender o paciente, em que tempo que eu vou me dedicar realmente ao que eu gosto, que é tratar pacientes com feridas. Entendi. Então, o que a senhora está dizendo é que à medida que vai assumindo a complexidade e ele se vê em volta ali de contas a pagar, contas a receber, existe hoje a possibilidade de uma empresa terceirizada. Exatamente. Bacana saber dessa informação. A gente pode terceirizar. Obviamente, dentro do nosso ambiente, podem ter pessoas que possam fazer essa parte para nós. Mas a gente tem que ter bastante cuidado em escolher essa pessoa também que vai, às vezes é um parente, às vezes é até o próprio esposo, a esposa, né, que cuida, mas temos que ter bastante cuidado, né, na hora de delegar essa função para alguém da família ou amigos. Entendi. Falar um pouquinho, o nosso público ele sempre tem essa curiosidade, né? Está tendo uma busca muito grande, tanto por parte dos médicos quanto por parte dos enfermeiros em empreender. E esse segmento tem sido muito procurado. E o que a gente vê no dia a dia, não sei se a doutora percebe isso também, é o número de empresas que começam e naufragam num curto espaço de tempo. Queria que você falasse um pouquinho para nós sobre do planejamento financeiro. Qual que é o momento certo para empreender? A pessoa precisa planejar isso? Como é feito? Falando da parte financeira. Com certeza, não apenas da parte financeira, mas considerando que a causa da falência das empresas é a questão financeira, então o planejamento financeiro deve ser talvez um dos pontos mais importantes
de planejar antes de abrir uma empresa, né? Infelizmente, hoje em dia no Brasil, muitos empreendedores vão à falência e somente, só para vocês terem ideia, sobrevivem 28% daqueles depois ou antes de chegar aos 10 anos. Então, até quem passa dos 10 anos de empresa sólida, são apenas 28% das empresas que estão nascendo hoje. Isso por falta de planejamento, principalmente planejamento financeiro. Porque o tendão de Aquiles de todo mundo é a precificação. Então, se a gente não precifica bem, é um atestado de óbito da nossa empresa. Porque a gente vai ficar trabalhando ou pagando para trabalhar, né? Então, Esse é um tema que eu gosto muito, assim, eu também ensino nos cursos, embora eu não tenha muita expertise em gestão financeira, falar um pouquinho sobre algumas armadilhas que existe aí, né, nessa questão de planejamento financeiro. E uma das que eu vejo com mais frequência, eu gostaria que você comentasse, é relacionado à mistura das finanças pessoais com as finanças da empresa. Então, como é que faz essa separação? Qual é o risco que tem essa questão de misturar as finanças pessoais com as finanças das empresas? O que eu tenho visto muitos são os enfermeiros que montam um determinado negócio e viram uma confusão. Ela não consegue separar o que é finança pessoal do que é finança da empresa que ela criou. exatamente, é um dos erros. A primeira coisa que tem que o enfermeiro, ou o médico, ou o profissional da saúde que vai começar a empreender, porque a pergunta é, eu posso empreender do zero? Pode empreender do zero. Quais são as formas que eu posso começar a trabalhar, né? A primeira coisa que vocês têm que saber é que vocês têm que... se vocês estão obrigados ou não a abrir a empresa, né? Ou eu posso trabalhar como profissional autônomo, né? Então, a primeira coisa que você vai decidir, e que a maioria decide e opta, é por começar como um profissional autônomo. Então, ele não abre CNPJ, não abre uma empresa, mas, mesmo sendo autônomo, ele precisa separar essas questões financeiras. Precisa abrir uma conta, né, específica para a entrada de dinheiro referente ao serviço prestado. E outra conta manter para as despesas pessoais. Por quê? Porque senão vai haver uma confusão financeira, né? Então, a gente tem uma pergunta muito frequente. Quando eu devo abrir um CNPJ? Quando é o momento de eu estou trabalhando como profissional autônomo, né? Obviamente, a tributação, depois a gente pode falar um pouquinho sobre o quanto um profissional autônomo pagaria de imposto, né? Diferente de uma pessoa física. Existe vantagem em abrir o CNPJ? Existe quando você atinge um certo faturamento. E hoje qual que seria esse corte, assim? R$8.000 aproximadamente. Se você atingir faturamento, porque faturamento muitas pessoas confundem, acham que faturamento vai entrar isso no meu bolso. Não, faturamento é tudo que entrou na empresa. E o lucro líquido daquilo pode ser bem menos, em torno de 20% a 30%. Mas se você fatura até R$8.000, os contadores, gestores financeiros sempre recomendam abrir um CNPJ. Porque acima disso não compensa você pagar impostos referentes a trabalho. Qual seria o imposto hoje, por exemplo, de um profissional autônomo que fatura até 8 mil? Quanto que ele pagaria de impostos? Olha, tem vários tributos que ele tem que pagar. Para começar, o INSS. Então, quando ele atinge o teto, ele paga 11,5% em cima para o INSS. O imposto chega a 27,5%, né? E o ISS, que é o imposto municipal, de 2% a 5%, dependendo da atividade. O que eu tenho então, visto... praticamente 40% a 50% do valor do faturamento vai para imposto. O que eu tenho visto, assim, muitos desses enfermeiros que estão empreendendo, virou uma febre, né? Na verdade, eles não têm uma empresa constituída ainda. Tem uma logomarca e começa a empreender nesse segmento. Qual é o risco da informalidade nisso? Ele pode ser pego pela Receita? Existe algum risco? Falar assim, não, eu vou tocar aqui, não vou declarar nada. Existe algum risco? Sempre existe, né? Porque a Receita pode não olhar, de 100 pessoas olhar apenas uma. E pode dar sorte que essa pessoa que a Receita for fiscalizar seja você. Então, a maioria realmente trabalha na informalidade,
e eles não são informados que em algum momento podem cair na malha fina, porque entrou um faturamento de 10 mil, 15 mil reais, que eles não souberam declarar. Porque para você declarar e emitir recibo de prestação de serviços, você deve estar registrado na prefeitura para poder emitir esse recibo. Porque é a única forma que a Receita Federal vai saber que você está trabalhando como profissional autônomo. Então, o primeiro passo para quem trabalha como profissional autônomo é fazer o cadastro na prefeitura no que se chama Carnê-Leão. Tá? Entendi. Aí eles emitem um recibo e dessa forma você vai faturando e eles vão tributar em cima disso. Mas se você esconde isso, você trabalha de forma informal e começa a entrar no banco dinheiro acima de 10 mil reais, acima de 15 mil reais, né, que pode ser faturado no tratamento de feridas, em algum momento a Receita pode te multar, a multa pode subir até 100 mil reais, né, ou talvez mais, dependendo do caso, da gravidade. Mas as pessoas arriscam, porque não conhecem. Tem um jeitinho brasileiro, vou receber em dinheiro, né? Isso aqui não aparece. Então, acho que seria interessante também a gente falar dos benefícios, né? Uma vez que ela consegue declarar, fazer tudo, ao meu ver, e eu queria que a senhora comentasse sobre isso, começa a ter os benefícios também, principalmente acesso à linha de crédito, caso ela venha precisar expandir. Eu estou certo em relação a isso? Quando ela faz a contabilidade certinha, declara certinho, isso ela vai ter documentos que comprovem, e caso ela tenha necessidade de comprar um maquinário novo, isso vai facilitar. Isso é verdade? É verdade, porque se você não tem como provar que você tem faturamento, que você tem liquidez, se você tem formas de pagar um empréstimo, o banco jamais vai te emprestar dinheiro, né? Então, isso também tem seus benefícios. Só aproveitando esse assunto, não quero entrar no tema, mas são coisas que eu vejo no dia a dia, e eu vou pedir para a doutora comentar. Eu tenho visto muitas pessoas empreendendo como uma válvula de escape pela falta de emprego, pela falta de oportunidade. Muitos gurus, muitos mentores têm vendido isso como é a solução para o problema, né? Se a pessoa ela não está capitalizada naquele momento, o risco aumenta dela naufragar nessa tentativa de empreendedorismo. Ela não tem reserva, ela vai empreender e vai viver desse negócio inicialmente. Queria que você comentasse um pouquinho sobre isso. Se mal planejado, sim. O que recomendo, né? Planejar pelo menos 6 meses antes de você optar por iniciar uma empresa, por exemplo, de tratamento de feridas. Então, é realmente preocupante, principalmente por 2 motivos. O primeiro deles, eu vejo muitas pessoas ensinando, né, sobre abrir um negócio de tratamento de feridas, mas nem mencionar que eles devem pagar esse tipo de impostos, os que estão correndo risco. Então, sempre para nossos alunos, nos cursos, a gente ensina que nós vamos passar a informação certa e vai depender deles a decisão se vão arriscar ou não. Então, eles vão sabendo do ambiente, com que vão se deparar. Então... É o que eu reparo muitas vezes, que a pessoa ela quer empreender, mas a vida pessoal dela financeira é um desastre. Exatamente. Ela não tem um fundo de reserva, e aí ela acha que empreendendo vai resolver esse problema, e ela acaba criando um segundo problema. Então, ela precisa tirar dinheiro da empresa para sobreviver, ou nessas situações, ou a empresa ela naufraga, ou na maioria das vezes ele não consegue alavancar essa empresa. Porque tudo que entra ele tira, não sobra nada. Então, eu considero isso um grande erro, né? Então, o que eu tenho visto muito por aí na tentativa de vender mentorias, cursos, o faturamento é esse, você faz tantos procedimentos e tal. No final do mês você ganha 6 mil. Tem até alguns que prometem, eu vou te ensinar a ganhar 6 mil, faturar 6 mil. Então, as pessoas não sabem nem diferenciar o faturamento do lucro, né? E isso é um grande erro. Queria que você falasse assim, o seguinte: eu vou abrir um negócio agora, tratamento de feridas. Eu preciso me estabelecer um salário, ou eu vou retirar o que eu precisar do lucro da empresa? Como é que funciona isso? Assim, a maioria de quem empreende, eles têm um trabalho, né, paralelo, às vezes CLT ou como servidor público. O que a gente recomenda é, primeiro, não deixar aqueles trabalhos. Por quê? Se eles vão começar a trabalhar com feridas, não é um negócio que vai dar retorno, né, de dinheiro nos primeiros meses.
Então, eles não podem basear o pagamento das suas despesas pessoais no que eles vão receber nos próximos meses trabalhando com tratamento de feridas, né? Porque é um processo até você conseguir que esse novo trabalho pague suas despesas, né? Então, depois de um tempo de você começar a empresa, você deve estabelecer um salário para você, né? Que se chama de prolabore. O prolabore é essencial você colocar dentro da despesa fixa da sua empresa, seja como profissional autônomo ou como profissional que abriu o CNPJ, né? Por quê? Porque é um salário que vai ser pago igual qualquer salário de qualquer funcionário. Você vai ser o funcionário da sua própria empresa. E esse também, fazendo um ganchinho aqui só para falar, ser empreendedor, eu acho que é mais uma escolha de vida, né? Não é a ideia que estão vendendo hoje de que, seja empreendedor, escolha seus horários de trabalho, seja livre dos plantões e tal, você vai trabalhar menos e ganhar mais. O pessoal demonizou o plantão. É como se ser funcionário público e ter plantões é o clero baixo, né? É a escória. É a escória. E não, quando você começa uma empresa, você talvez vai trabalhar muito mais do que você estava trabalhando antes. Por quê? A tua empresa vai crescer ao longo do tempo e vai chegar um momento que você vai conseguir pegar férias quando você vai querer, né? Organizar a tua agenda de forma mais conveniente e tudo. Mas você vai acordar mais cedo, ir dormir mais tarde, sacrificar finais de semana com a família para que tua empresa possa crescer. Então, não é que você vai trabalhar menos, você vai ser funcionário da tua própria empresa e vai trabalhar muito mais que 8 horas por dia que você trabalha, às vezes, num plantão. Eu costumo falar e ninguém acredita, assim. Hoje, graças a Deus, a posição que a empresa alcançou permitiria até eu largar plantões, largar empregos. Mas eu ainda mantenho um cargo público e dou alguns plantões esporadicamente para pagar minhas finanças pessoais. E quando eu falo, pessoal, que o meu prolabore dentro da empresa é um salário mínimo, ninguém acredita. Então, a doutora Glória é minha patroa, depois a gente vai entrar nesses detalhes, mas é ela que determina isso. Porque é uma filosofia. Eu prefiro fazer isso do que sacrificar as finanças da empresa. E a minha visão é fazer com que a empresa cresça mais. A gente reinvestir o dinheiro que está entrando para fazer a empresa crescer e fazer ela criar um valor. Então, eu prefiro me sacrificar nos finais de semana, às vezes à noite, dando um plantão. Não vejo nada de errado nisso, para que eu pague as minhas finanças pessoais e não sacrifique a empresa. Eu vejo o pessoal endeusando muito o empreendedorismo. Eu não sei de onde tiraram essa ideia de que você vai vai fazer os seus próprios horários. Pode até me criticar em relação a isso, mas isso é verdade, né? E isso é muito perigoso o que estão se fazendo, né? Esses pseudo-gurus, esses pseudo-mentores, que na verdade nunca tiveram um negócio próprio, nunca tiveram. A grande maioria não tem. Tem alguns que compram algumas roupas de grife, começam a gravar alguns vídeos, se posam de bem-sucedidos, mas não ganham dinheiro com o tratamento de feridas em si. Eles ganham dinheiro vendendo curso. Então essa é a grande verdade. Isso é um perigo enorme, porque está plantando grandes ilusões nessas pessoas. E aí a pessoa empreende, gasta o dinheiro, muitas vezes faz empréstimo, que é até uma pergunta que eu vou fazer posteriormente. E aí vê que a situação não é bem assim. Ela não consegue atingir aquilo que o guru promete, né? E aí ela se frustra. Isso é muito ruim. A gente está perdendo uma grande oportunidade dentro da área de saúde. Eu, sobretudo, além de médico, sou enfermeiro, sempre fui. Empreendo nessa área desde 2002. E esse modismo agora, as referências que as pessoas têm de pessoas de sucesso nesse caso, vai causar um dano muito grande no futuro. Porque nós temos cases de sucesso, que eu poderia citar aqui, de pessoas que realmente fizeram. Mas as pessoas que realmente fazem, elas não têm tempo para ficar no tempo inteiro na internet, publicando, fazendo os vídeos bonitinhos, porque elas estão realmente ali na construção do negócio. É difícil. Eu não consigo entender algumas figuras que tem por aí, vendendo cursos e mentorias de como ganhar dinheiro em tratamento de feridas. Eu não sei qual o tempo que elas arrumam para ficar o dia inteiro na internet publicando algumas coisas, porque eu não tenho. A gente é o primeiro a chegar na empresa, o último a sair. Ontem eu cheguei meia-noite em casa e as coisas são bem complexas, não são assim. Eu queria que você comentasse um pouquinho, por exemplo, essa situação.
eu não tenho dinheiro para tratamento de feridas. Eu tô falando isso porque existe esse risco da pessoa se aventurar. Vou comprar esse curso aqui de 2, 3 mil reais, porque isso aqui é a chave do meu sucesso. Você tá falando que vai ganhar 8, 10 mil reais. Eu vou pegar um dinheiro emprestado. A pessoa que requer de um empréstimo, de algum modo de financiamento, ela está no momento certo para empreender ou ela deve esperar um pouquinho para fazer esse planejamento? Deve esperar um pouquinho, pelo menos, tá? Primeiro, o que deve ser feito é um estudo de viabilidade do negócio, né? Viabilidade na cidade dele. Ele não pode começar sem saber e fazer um estudo de mercado, um estudo de concorrência, o que você ensina nos cursos, né? Para começar. Porque se ele pegar um empréstimo e não tiver planejado como vai utilizar esse dinheiro, né? Ou se pegar empréstimo e realmente fizer um curso que apenas vai te dar o que é feito por um coach de motivação, que apenas vai te falar que é muito disso de só motivação, que você pode, que isso, aquilo, mas não te dá ferramentas que vão poder te ajudar a construir esse seu sonho, você vai terminar se endividando e não conseguindo começar o teu negócio. Ele já começa o negócio com a dívida, né? Além das despesas fixas, as despesas variáveis, ele já tem ali um... Não é que não vale a pena você investir num curso ou num equipamento, por exemplo, pagando, né, parcelado em cartões, isso aqui, porque em teoria os cursos trazem retorno. Por quê? Porque estão te capacitando em algo que vai fazer com que você consiga trabalhar nesse nicho, né? Mas você tem que ter muito cuidado em escolher aqueles cursos que realmente têm as ferramentas que você precisa. E não apenas uma ilusão, vender a ilusão. Então, eu posso investir sim, pedir um empréstimo e tudo para fazer, mas sempre quando eu tenha escolhido um curso certo, né? Seguir um mentor certo. Entendi. Uma coisa que eu vejo assim com muita frequência é que, principalmente os enfermeiros, eles são muito afoitos em ter capacitações técnicas. Mas eu vejo muitos poucos investindo em capacitações de ferramentas de gestão. Eu acho que talvez esse seja o grande problema de que muitos não tenham conseguido alcançar o sucesso nesse segmento. Então eu acho que chega um determinado momento que o indivíduo tem que pensar, poxa, tá bom, eu já sei ozônio, já sei laser, já sei tudo. Eu vou focar agora no meu negócio, mas para isso eu preciso ter ferramentas de gestão, eu preciso aprender a fazer gestão financeira, eu preciso fazer marketing, eu preciso fazer gestão de pessoas. E é isso que falta na maioria das vezes. Eles vão cada vez mais buscando chega um momento que ele sabe muito tecnicamente, mas não consegue transformar aquele conhecimento técnico em conhecimento de negócio. E aí ele empaca, ele frustra, ele começa a vender os equipamentos que comprou, o negócio não dá certo. E isso tem sido um grande problema. E provavelmente nos próximos, em 2 anos, 40% dessas pessoas que começam a se frustrar e sair do negócio, achando que não deu certo. Mas não deu certo porque não planejaram. Entendi. Entendeu? Vamos falar um pouquinho sobre tributação, doutora. Isso é uma pergunta muito frequente. A pergunta mais frequente. O profissional que vai começar a trabalhar nessa área, ele pode ser MEI? Não pode. Não pode. MEI, para quem não sabe, é o microempreendedor individual. Então, para começar, profissional, né, que tem um conselho regulador não pode ser microempreendedor individual. Então, quem quiser empreender no tratamento de feridas deve abrir outro tipo de empresa. Eu sei que é complexo entender os diferentes tipos de empresas que se podem formar, né? Tem o microempresário, que é o ME, tem o EIRELI, sociedades limitadas e ilimitadas. Então, esses são tipos de conformação de empresas nos contratos de abertura de empresa. Então, a pessoa não pode ser MEI e tem que ser a partir do microempreendedor. Qual a diferença, né? Que o microempreendedor, ele paga uma tributação bem pequena mensalmente e é fixa. Até 10 mil, agora mudou, né? E qual que é o limite de faturamento? 10.300, ele mudou, era até 8 mil reais de faturamento, agora passou para ser acima de 10 mil de faturamento. Isso o MEI, o microempreendedor individual. Mas dentro do microempreendedor ou das atividades, não existe uma atividade que respalde o enfermeiro de trabalhar com feridas. Uhum. Então, qualquer profissional, fisioterapeuta, dentista, que tenha um conselho regulador, ele não pode ser MEI.
tá? Então tem que sempre verificar isso. Então, se estiver alguém trabalhando como MEI, ele está fazendo de forma informal e errada. Entendi. Para ele decidir qual o melhor tipo de empresa, ele precisa procurar um contador. É isso que se enquadre dentro... Quais são os fatores que vai interferir assim, ó, eu vou abrir uma Eireli ou vou abrir uma microempresa? O que manda isso? É faturamento? É faturamento. Existem... assim, o que eu falo? Para abrir uma empresa, é bem fácil. Né? Você precisa escolher o contador e falar para o contador que você quer abrir uma empresa e dar as atividades que essa empresa vai desenvolver. E é o contador que vai fazer todo esse processo de análise. Geralmente, a maioria deles começa como microempreendedor, ou microempresa, tá? Que é o ME. O Eireli, a diferença entre isso se chama natureza jurídica, né? O tipo de empresa. Isso determina como vão ser as responsabilidades de você perante dívidas ou quando se trata de uma falência da empresa, o fechamento da empresa. Isso determina a tua responsabilidade na hora de pagar, por exemplo, um fornecedor que você ficou devendo. Então, o contador ele faz análise, mas geralmente os profissionais começam com o ME, que é a microempresa. Tá? E regime de tributação? Qual escolher? Os regimes de tributação, eles são baseados no faturamento. Então, o primeiro regime, que é o Simples Nacional, é aquele que engloba todos os impostos, tanto municipais, estaduais e federais, num imposto só. Então, ele vai te cobrar mensalmente sobre o que você faturou, tá? Existe o que se chama de regime de lucro presumido, que é um regime onde o governo presume qual foi teu lucro em relação ao teu faturamento, né? O faturamento para serviços que o governo presume que você teve é de 32% de lucro líquido. 32% de lucro líquido. De lucro líquido. Isso então, equivale a quanto de imposto? Quanto que ele vai pagar de imposto? Aí, em cima dos 32%, ele vai pagar em torno de 15% de imposto. Do lucro, não do faturamento bruto. Não do faturamento, porque ele presume... Só para vocês verem, né, que realmente 30% a 32% de lucro líquido é um lucro legal. Porque até para o governo te cobrar imposto, ele acha que você teve um lucro médio de 32%, né? Então, todos os impostos incidem em cima essa presunção do lucro, tá? E o lucro real, que são para empresas que faturam bilhões, milhões, é o lucro real realmente. É o que a empresa tem que declarar de despesa e de faturamento. Então, aí ele realmente diz, se teve 10% de lucro, ele vai incidir ou vai cobrar imposto em cima de 10% de lucro líquido. Mas aí o controle tem que ser mais rígido. Muito mais rígido. Entendi. Então, isso vamos Vamos falar para o nosso universo aqui, o nosso universo de enfermeiros, médicos, Simples Nacional. Simples Nacional. Quanto que ele paga de imposto? Vamos falar de um enfermeiro, um médico que faturou aí R$20 mil no mês. Então, no Simples Nacional existe uma tabela, existem vários anexos. Um desses anexos, existem 2 anexos que são para quem presta serviços. O anexo 3 e o anexo 5. O anexo 3, ele começa com 6,5% de lucro líquido. Isso para quem fatura até R$180 mil por ano. Isso equivale a mais ou menos R$15 mil por mês. Então, o enfermeiro que fatura R$15 mil por mês vai pagar 6,5% em cima daquele faturamento bruto. Então, só esclarecendo um pouquinho, porque foi tema lá do início da aula. O indivíduo fala assim, olha, eu vou tocar isso aqui de forma informal. Ou eu vou tocar isso aqui como profissional liberal. Teoricamente... Ele vai pagar muito mais. Vai pagar 27,5%. Mais 11% de previdência, mais 2 a 5% de ICS para o município, praticamente mais de 40%. Se ele tentar ir como profissional liberal. Profissional liberal. Agora, se ele vai lá e registra a empresa como microempreendedor individual... Ele só vai pagar 6,5%. 6,5%. Não tem que pagar ISS? Não, o INSS vai em cima do valor de Prolabore. Entendi. Entendeu? Então, esse Prolabore vai estar dentro da despesa fixa. Então, ele não vai pagar previdência social. Tá, então, vamos deixar bem didático para as pessoas que estão nos ouvindo e nos assistindo. Ele teve um faturamento bruto de 20 mil.
E ali, vamos supor que ele estabeleceu para ele um prolabore, lembrando que prolabore não é lucro. Eu quero ganhar aqui da empresa 3 salários mínimos, ok? Então ele vai ter lá os 6,5 sobre o faturamento e em cima desses 3 salários mínimos ele vai recolher o INSS. Mas para ele, de forma pessoal. De forma pessoal. Exatamente. Tá. Uma pergunta, ele está aqui como microempreendedor, não é isso? Pagando isso, pagando INSS. Aqui ele vai ter direito ao FGTS? Ele vai recolher FGTS? Não. O Prolabore, ele não tem recolhimento de FGTS, férias remuneradas, 13º. Apenas recolhe a Previdência Social, o INSS. Tá? Então... Aí é que tá, o empresário, então... Ele paga, mas ele não tem direito nem ao FGTS, nem 13º. Né? Mas você tem que entender que tem 2 formas do empresário retirar dinheiro do lucro da sua empresa. Uma delas é por meio do Prolabore e a outra é por meio do lucro líquido, ou da divisão de lucros, que se chama. Tá? A divisão de lucros é a retirada de dinheiro do lucro líquido que é isenta de imposto. Tá? E esse é um erro que às vezes as pessoas fazem tentando evadir a Receita Federal e o pagamento do INSS. Tá? Então ele retira da empresa como se fosse divisão de lucros para não pagar imposto, né? E pede para retiradas mensais. Então ele está recebendo mensalmente o lucro líquido da empresa, mas ele não está pagando INSS porque ele está declarando como se fosse lucro. Então não é mais interessante ele retirar lucro ao invés de salário? O problema do lucro líquido, da retirada, da divisão de lucros da empresa, é que você não pode tirar mensalmente. Pode tirar de quanto em quanto tempo? A cada 3, 6 meses, 2, 3 vezes por ano. Existe um limite em cima do faturamento? Não existe limite de retirada. Existe limite de meses que você retira. Ou seja, você, em teoria, só pode retirar 2, 3 vezes por ano essa divisão de lucro. Vamos dizer, você tem um sócio e o lucro líquido da empresa em 3 meses foi de R$30 mil. Aí vocês querem fazer divisão de lucros e retirada dos lucros. Queremos retirar R$10 mil para cada um. Aí você retira e o governo não te cobra imposto em cima disso. Aí vamos deixar 10 mil para a empresa, 10 mil para um sócio e 10 mil para o outro. Então, isso aí não incide imposto, tá? Vamos tentar ser bem didático para o nosso público, assim. O indivíduo vai abrir uma empresa de tratamento de feridas, ele estabelece um prolabore, de acordo com o que ele acha que a empresa vai ter condições de arcar, não é isso? E de acordo também com as necessidades dele. Ele pode fazer esses 2 métodos. Pode receber parte do lucro da empresa como prolabore e parte fazer a divisão de lucros a cada 3 meses ou a cada 6 meses. Ok. Essa é uma forma dele retirar o dinheiro. Só para a gente não confundir o prolabore com lucro. Prolabore, eu quero que essa empresa, porque isso vai influenciar, depois eu acredito que a doutora vai falar, na precificação. Influencia. Então, eu quero ganhar da minha empresa aqui 3 salários mínimos mês. Então ele tem que estar ciente que desses 3 salários mínimos ele vai recolher o INSS em cima disso. Exato. Que é o que vai dar direito a ele à aposentadoria também. Exatamente. Ele tem direito a... Vamos supor que o empresário ele está pagando o INSS. Se ele ficar doente, por exemplo, ele tem direito a alguma coisa? Tem direito. Então isso é uma vantagem. É uma vantagem. Vamos supor que ele adoeça, principalmente os enfermeiros que dependem dele para executar o trabalho. Então, se nesse meio tempo ele adoece, não tem como... Ele pode dar entrada no INSS e receber o seguro, o auxílio. O auxílio doença. Isso Exatamente. é interessante. Então, isso dá... Por isso que é talvez importante você ter uma parte, de receber uma parte mensalmente como prolabore e outra parte, para não prejudicar tanto a tua empresa, fazer divisão de lucros. Por isso, você tem que estar ciente de quais são tuas despesas fixas, tuas necessidades, e estabelecer um prolabore que possa cobrir parte das tuas despesas, mas que ao mesmo tempo não sacrifique a tua empresa, Entendi. né? Porque se você for gastando dinheiro sem controle da empresa, tirando a qualquer momento do lucro líquido, do que vai entrar do faturamento, você vai terminar um momento que você vai levar a tua empresa à falência. O que a doutora recomenda, assim, por exemplo... Claro, o dinheiro está lá, dá vontade de tirar. Dá vontade de tirar, é um lucro. Mas nem sempre é lucro. Sim, mas estou falando Às assim... vezes está comprometido em contas a pagar. Entendi. E você acha que está lá dentro, mas você tem boletos a pagar. Então, por isso que é importante ter esse fluxo de caixa e saber o quanto você vai ter que pagar. Porque tem fornecedor que dá prazo de 28 dias, o dinheiro está lá, você vai lá e tira, e na hora de pagar o fornecedor você não tem dinheiro. Entendi. Entendeu? Nossa, isso me deu um nó na minha cabeça agora. Porque assim...
essa questão de, eu vejo muito falar nessa questão fluxo de caixa, o que que é isso? O fluxo de caixa é o verdadeiro movimento de entrada e saída de dinheiro. Então, o que entra e o que sai no momento, no dia. Entendi. Tá? Então, hoje entrou R$ 3.000 de procedimentos, mas hoje eu tenho que pagar X despesas, tá? Então, esse movimento de entrada e saída de dinheiro, isso é fluxo de caixa, tá? Existem outras programações de pagamentos que você tem que ter em mente, contas a pagar e contas a receber. Entendi. Tá? E como é que eu falo? Quanto que minha empresa está tendo de lucro? Como é que eu apuro isso? Você, como apurar, como saber quanto que você teve de lucro, tá? Quando você faz o... Porque teoricamente a gente pensa lucro eu faturei Primeiro tem tanto... que entender o que é lucro líquido, né? Entendi. Porque existe o lucro bruto e o lucro líquido. E o faturamento. Explica para nós esse isso. é o grande primeiro erro das pessoas, não conhecerem a diferença entre o que é faturamento, o que é lucro bruto e o que é lucro líquido. O faturamento é tudo aquilo que entra na tua empresa, ou seja, o paciente te pagou R$ 150, isso é faturamento bruto, tá? Perdão, faturamento bruto. Daí você vai ter que pagar o imposto, vai ter que pagar as despesas variáveis. Então, depois de retirar tudo isso... E as fixas também. Não, calma. Uhum. Aí vai sobrar R$ 100, vamos dizer. Esse R$ 100 se chama lucro bruto ou margem de contribuição, tá? Então, vamos lá. Ele recebeu um dinheiro... 150, vamos 150 dizer. de um procedimento. Ele retira o quê? Vai retirar o valor de imposto e despesa variável. E o que são essas despesas variáveis? Material que ele usou, deslocamento que pagou... né? Entendi. Tudo aquilo que varia de acordo ao tipo de procedimento. Certo. Tá? Essas são as despesas variáveis. Tá? Então vamos entender. Aí entra também a questão de captação de marketing, por exemplo, o custo da aquisição do cliente. Esse depois a gente entra nesse detalhe. Então ele pega o dinheiro que ele cobrou do curativo, retira as despesas variáveis. É isso que você está falando? Mais impostos, comissão da maquininha, que se cobrou por maquininha. Todas as despesas que dependem, que é variável, aquilo que varia de acordo com a produção, Sim. né? Então, quanto mais atendimentos, mais gastos eu tenho. Aí desse dinheiro, o que sobrou é o lucro bruto. Ou o lucro bruto, ou também chamado de margem de contribuição. Tá. Ok. Num cenário ótimo, ele tem que ter uma boa margem de contribuição, não é isso? O ideal em serviços é ter pelo menos acima de 50%. Então, desses 150, ele que sobrar 75 do bruto. Pelo menos. Tá. E o que seria o líquido? O lucro líquido você tem a margem de contribuição, que se chama também o lucro bruto, de onde você vai ter que tirar para pagar a despesa fixa, né? E para pagar o teu lucro líquido. Então, se você não teve um faturamento grande, tudo isso essa margem vai pagar apenas sua despesa fixa, porque a despesa fixa vai continuar sendo o mesmo valor. A mesma coisa. O que entra aí em despesas fixas? E esse é outro grande erro, que as pessoas contam muito mal as despesas fixas, né? A despesa fixa é tudo aquilo que não vai variar você fazendo 10 procedimentos ou um procedimento. É aquilo que vai ser Por uma exemplo? constante. Aluguel de sala, né? Aluguel de ambiente onde você vai trabalhar. Se você trabalha em home care, por exemplo, o carro, IPVA, manutenção de carro, tudo isso você vai ter que incluir dentro, né? Mesmo sendo proporcional ao tempo que você dedica, né? Mas os gastos de impostos do carro, os gastos do carro que você vai usar para Aí a senhora não está falando de gasolina, porque gasolina Não, entra gasolina ali é invariável. no variável, tá? As despesas fixas com o carro, mas Fixas. tá bom. E como é que ele calcula isso? Ele tem lá um carrinho de 30 mil. Como é que ele coloca isso como despesa mensal? Então, depende do tempo que ele dedica à empresa. Vamos dizer, de segunda a sexta-feira, ele trabalha apenas 2 dias da semana para, né, fazer atendimentos. Então, ele vai calcular proporcional ao que ele usa. Ah, tá. No caso dele usar o carro para as duas coisas, para fins sociais e fins da empresa. Porque é o que acontece, né? É o que comumente acontece. Muitos dos nossos alunos têm aparelho de laser, por exemplo. Isso é uma despesa fixa? Aparelho de laser é a depreciação. A depreciação do aparelho, o que é depreciação? É a perda de valor anual de um equipamento. E como ele calcula isso? Existe uma tabela de depreciação
que existe no mercado, ou você pode, o que existe você encontra, né, no Google, você está procurando tabela de depreciação, mas existe uma tabela que mostra quanto que o equipamento vai perdendo valor anualmente. Ou se não, você vê as instruções do fabricante e fala quanto é o tempo de vida daquele aparelho. Por exemplo, um equipamento de laser de 5 a 10 anos. Então, em 10 anos ele não vai valer nada. Então ele pegar, vamos supor, um aparelho de 5 mil, vamos colocar 5 anos, 60 meses... 20% ao ano. Ele perde valor de 20% ao ano. Então ele teria um custo mensal, só para ficar bem didático para o nosso aluno, seria 5 mil dividido por 60. Que daria em torno aí de uns... Seria R$500... R$800, mais ou menos. Se for 5 anos... R$1.000 por ano que ele vai perder valor. R$1.000 por ano, daria quanto por mês? Uns R$80 por mês. Então ele tem que calcular isso como valor como fixo. Fixa. Eu duvido que algum desses mentores ou gurus ou cursos por aí explica isso, gente. Eu nunca ouvi falar nisso, sinceramente. Isso é importante colocar na despesa fixa, porque você em algum momento vai precisar comprar um novo aparelho. E você vai tirar de onde esse dinheiro? É engraçado, porque aí são aquelas despesas ocultas que ninguém sabe. Recentemente eu estava vendo uma influencer aí que teve o aparelho queimado, ela publicou lá. E acho que teve umas despesas de R$600. Provavelmente, se ela não tiver precificado baseado nisso, vai ter que tirar uma despesa surpresa para ela. E vai ter que tirar do lucro da empresa. Tá. Então aquele lucro que ela... Nesses aparelhos, que é muito comum aqui nos nossos alunos ozônio e laser, além da depreciação, teria que incluir, por exemplo, as despesas com... Calibração e manutenção? Sim, com certeza. E isso tudo é dividido por mês? Mensalmente. Por exemplo, eu tenho que fazer uma calibração do aparelho de ozônio a cada 15 meses ou a cada 12 meses. Então, a calibração do aparelho está em torno de R$500 aproximadamente por ano, né? Então, esses 500 eu vou dividir por 12 meses e vou ter que incluir na minha despesa fixa mensal. Existem algumas despesas ocultas que aí pega o pessoal de surpresa, né? Por exemplo, gastos com conselho. Conselho, com certeza. Pouca gente sabe, né? Mas à medida que você empreende, você precisa, além de pagar as despesas de pessoa física, né? Você passa também a contribuir para o conselho como pessoa jurídica. E isso é uma despesa também. Exatamente. Alguma outra despesa oculta que geralmente passa despercebido? Vamos ver. A principal que eu vejo e o maior erro é essa questão da depreciação, né? Dos equipamentos. Que ninguém coloca e na hora que tem que trocar o aparelho não tem dinheiro ou tem que tirar dinheiro daquele suposto lucro, né? Mas sem querer desanimar o pessoal que quer empreender, vamos lá. Aluguel? Não é R$300. Tem uma pessoa que vende cursos aí que eu vi um dia desse falando que R$300 o custo de um aluguel. Gente, R$300, eu não sei onde a pessoa consegue uma sala com R$300, não. Para 50 atendimentos é complicado. Não dá. Dependendo. Vamos lá, sem querer desanimar, aluguel, condomínio, energia, luz, água, telefone. Energia e água, embora sejam coisas que a gente pensa que são variáveis, até certo ponto elas, como mantêm uma constante, né? Uhum. Elas terminam sendo incluídas em despesa fixa. Internet, pacote de celular, taxa contador. Da agência de marketing, contador, exatamente. Quem trabalha, por exemplo, em consultório, ou quer abrir clínica, tem que ter outras despesas a mais, né? A gente sabe que existe a taxa de manutenção de autoclave, limpeza da caixa d'água, são despesinhas que ninguém sabe. Dedetização, todos esses valores que têm que ser feitos a cada 6 meses. Então, isso é despesa fixa. Então, taxa de recolhimento de lixo, né? Tá, aí uma das alternativas para quem está começando, talvez o Crowdwork funciona bem, porque essas despesas são diluídas com outros. Mas não deixa de ser uma despesa. Não deixa de ser uma despesa. Entendi. Então, tem que ser incluído dentro da precificação. Não é tão fácil quanto parece, né? Então, tem outras coisinhas que talvez passam despercebidas, mas tudo aquilo que é de pagamento anual tem que ser mensalizado. E olha a importância de saber isso tudo para precificar, porque senão você acha que você está tendo lucro e no final o dinheiro não sobra, e não sobra justamente porque você está precificando mal. O maior erro de precificar é achar que eu estou gastando X de material apenas. Sim, Eles contabilizam apenas o que gasta de material. Eu vejo, infelizmente acaba aparecendo na minha timeline e, vou ser sincero, eu acabo passando raiva. Eu vejo muita gente ensinando, na hora de precificar você vai lá, o que vai influenciar? Material?
deslocamento e pronto, acabou. Às vezes o material é o que menos gasta. Pois é. Se você souber negociar com os fornecedores, né? Um fator de custo também que eu vejo que é muito relegado, principalmente para esse pessoal que não empreende, quer vender treinamentos e cursos, é a questão que a senhora citou, que é o custo de aquisição de cliente. Não adianta abrir uma empresa e esse cliente não vai cair do céu, existe um custo de aquisição. Na Doutor Feridas, hoje, o nosso custo chega a mais de R$200 por paciente. Embora é um negócio super lucrativo, né? Se você consegue atrair um cliente por R$200, e lembrando aí que esse paciente ele vai ter aí um custo conosco, né, ao longo de 2, 3 meses, fazendo curativo 2 vezes por semana, é algo extremamente lucrativo. Né? Embora não seja esse lucro aparente, né? Que as pessoas falam, ele vai gastar 3 mil, vai gastar tanto de material, porque tem todas essas despesas que você citou. Mas vale muito a pena investir em marketing, porque os pacientes não vão cair do céu. Sim. E aí tem investimento em campanhas de marketing, de tráfego, e que a gente cita também nos cursos, não é nosso tema de hoje, nosso tema é financeiro. Então, é interessante aí, eu tô gostando desse papo. Vamos falar um pouquinho dessa precificação, né? Que é o terror de todo mundo. É terror porque não existe nada focado no nicho específico de tratamento de feridas. Então, se você quer aprender sobre precificação, você vai ter que fazer vários cursos, né? Ou ir para o Master Feridas, né? Sim. Fazendo a propaganda aqui. Mas, a doutora acabou de citar o nosso curso, onde a gente tem um dia inteiro dedicado. O curso Master Feridas, ele tem um dia inteiro dedicado somente a empreendedorismo. E quase desse dia, umas 6 horas, somente com a doutora Glória, aprendendo isso. E na verdade, ensinando aquilo que a gente faz, né? Que a gente faz todos os dias, né? Esses diversos atendimentos, são mais de 70 atendimentos por dia. Esses métodos de precificação, assim, não vai ter um que vai vai atender especificamente ao tratamento de feridas. Então, ou pelo menos o que eu fiz foi fazer vários cursos, entender como é o processo de precificação e poder adaptar ao nicho de tratamento de feridas. Tá? Vamos lá. Agora vamos para a prática. Eu estou começando um negócio de tratamento de feridas. Eu não sei quanto cobrar, eu não sei como cobrar. E eu não quero correr o risco de não ter lucro. Ok? Sou enfermeira, eu sou médico, estou começando agora. Quanto cobrar de um curativo? Primeira coisa, você não pode se basear na concorrência. Você pode ir lá atrás de saber quanto seu colega cobra ou quanto outra clínica cobra para ter uma base apenas. Então, a primeira coisa, o primeiro pilar é não se basear no preço da concorrência. Porque, como vocês viram, as despesas da concorrência podem ser diferentes. O valor dos materiais que ele compra pode ser mais baratos, mais caros. O custo fixo dele dele é muito menor. Prolabore que ele estabeleceu é maior, menor, dependendo das necessidades. Então, não tem como você basear seu preço no concorrente. O concorrente está cobrando R$200, eu vou cobrar 180 para ter mais gente. Não, talvez você vai ficar no prejuízo se você cobrar aquilo. Tá? Então, a primeira coisa é isso. Existem métodos. Se existem métodos, se foram desenvolvidos métodos, é porque a precificação não é fácil. Né? Então, por isso que a primeira coisa que a gente precisa fazer é definir quais são os serviços que a gente vai prestar. Tá? Então, fazer uma tabela de preço de serviços. O que eu vou prestar de serviço? Né? Organizar essa tabela. Por exemplo, taxa de curativo, aplicação de bota de una, laser terapia, ozonioterapia, sessão, né, de ozonioterapia. Então, eu tenho que fazer uma lista, assim como qualquer outro profissional faz sua lista de serviços, né? Os advogados têm sua lista de serviços, os cabeleireiros têm, quem trabalha com estética também tem sua tabela de serviços. Em tratamento de feridas, você tem que ter uma tabela de serviços, né? Porque cada serviço vai ter um valor diferente, variável, tá? Um curativo pequeno, você não vai cobrar o mesmo que um curativo grande. Então, o primeiro passo que você vai fazer é listar todos os serviços que você vai oferecer por paciente. Eu estou entendendo que você está estabelecendo aí uma taxa do serviço, não o valor final do curativo, certo? É praticamente impossível isso, porque existem as variáveis de material ser usado, correto? Estou identificando quais são os serviços que eu vou prestar para o meu paciente. Certo. Então, existem pacientes que têm uma ferida pequena, uma ferida média, uma ferida grande. Então, é muito variável feridas. Mas eu tenho que ter um certo parâmetro para falar qual é o que eu vou considerar como ferida pequena.
O que eu vou considerar como ferida média ou como ferida grande? Ou uma ou duas feridas? Ou uma, duas feridas, ferida múltipla ou extra grande. Então, eu preciso estabelecer os meus parâmetros. Então, aí eu coloco taxa de curativo ou valor de curativo pequeno, curativo médio, curativo grande. Essa é uma taxa que... Ainda não estamos falando de do preço final, uma taxa do serviço a ser apenas executado. o nome do serviço que vai ser executado e os parâmetros que eu vou ter para incluir aquela ferida que eu vou avaliar hoje naquele serviço. Eu posso falar assim, ó, ferida pequena, tantos centímetros quadrados. Exatamente. Okay. Perfeito. Aí, além dessa taxa, o que mais vai interferir no preço final do procedimento? O segundo passo é eu estabelecer o tempo que eu gastaria para realizar cada um desses serviços, porque o tempo vai estar muito relacionado com o custo da mão de obra minha. Então, essa mão de obra deve estar incluída também na precificação. Então, para eu saber quanto que custa a minha mão de obra, primeiro eu tenho que saber o tempo que cada serviço leva para fazer, né? Tá. Um curativo pequeno vai levar menos tempo que um curativo grande, por exemplo. Tá, ok. Mas aí como é que ele calcula esse valor? Ele pega o prolabore... Ainda não calculamos o valor. Não, o valor da hora. O valor da hora você pode... O que eu recomendo fazer para pelo menos ter a base mínima de mão de obra é você pegar o piso salarial da sua região e dividi-lo pelas horas que você trabalharia para ganhar aquele piso salarial. Tá. Então... Por exemplo, em São Paulo, o piso salarial do enfermeiro, eu acho que ascende os R$4.000, dividido por aproximadamente 8 horas por dia, de segunda a sexta-feira, ou 40 horas semanais, né? Daria um valor... Tá, vamos. A gente tem que ser bem didático para os alunos entendam. O piso salarial é R$4.000. Vamos dar um exemplo. Ele trabalharia 40 horas por semana, daria 160 horas mesmo. O ideal não é considerar 40 horas, porque a pessoa vai para o banheiro, a pessoa vai ter horário ocioso, então sempre considerar um pouquinho a menos. Certo. Eu considero 36 horas geralmente. Tá, então ele divide 36 vezes 4, não é isso? Daria 120, 144 horas. Aí ele pegaria esses 4.000, dividiria por 144, ele vai chegar no valor de hora... R$ 27,77 a hora trabalhada. Então vamos supor que ele tenha um curativo que demore 1 hora. Ele vai ter esse custo... De mão de obra. De mão de obra, só de mão de obra. Tá, então uma coisa é a taxa do curativo, a taxa do procedimento, aí ele vai somar mais o valor da hora. É isso? Calma. Tá bom. Eu preciso entender isso. A primeira coisa que eu falei é só determinar, dar nome ao teu serviço. Certo. Você está dando nome, você ainda não está incluindo os valores, ainda nem entramos nisso. Então, o primeiro passo é definir quais são os teus serviços. E os parâmetros? Os parâmetros que você vai considerar, porque se vier uma pessoa com uma ferida de, 30 centímetros quadrados, onde você vai incluí-la? Você vai cobrar uma taxa de curativo P, uma taxa M, uma taxa G? Você tem que ter os parâmetros de como considerar essa ferida pequena, grande ou média. Ok. Tá? Eu tenho serviço de laser terapia. Como é que eu vou cobrar da laser terapia? Eu vou cobrar laser terapia para todo mundo? Uma mesma taxa? Ou pelo tamanho da ferida. Ou pelo tamanho da ferida. Ou pontos de aplicação. Por pontos de aplicação. Então, eu estabeleço meus parâmetros. Tá? A aplicação de bota diurna vai ser um serviço que eu vou prestar? Ou eu vou considerá-lo apenas como taxa de curativo? Então, você escreve o tipo de serviço que você vai prestar. Só escreve, nomeia, tá? Depois você estabelece o tempo, mais ou menos, que você gastaria para realizar aquele serviço, tá? E aí você calcula E aí você o valor vai da calcular, aí você calcula a mão de obra. E quais são os próximos passos para chegar no ponto final do curativo? Os próximos passos é você calcular as taxas, os percentuais que vão incidir em cima daquele serviço. Quais são esses percentuais? Imposto. Se você estiver no Simples Nacional, tipo uma empresa, você vai pagar 6,5%. Certo. Se você tem uma maquininha pela qual você realiza a cobrança, tá? Mais de 50% dos meus pacientes pagam a maquininha. Então, você tem que encontrar uma média, tá? Uma média de percentual. Geralmente é 2,9%, aproximadamente 3%. Tá? Então, essas são taxas que incidem em cima do curativo.
O próximo passo é você ver todas as suas despesas fixas, né? Você faz a despesa fixa e você calcula o quanto que essa despesa fixa vai representar em percentual em cima do que você quer faturar, né? Vamos lá, tá dando um nó aqui. Tá bom, vamos lá. Vamos lá, Outra calma. fase. Parece fácil, o pessoal fala isso de uma forma muito rápida. Vamos lá. Você tem que, assim, Calma, quem começa... deixa eu respirar aqui, calma. Vamos lá. Quem começa no tratamento de feridas, que começa uma empresa do zero, ele não tem um parâmetro de quanto de faturamento ele vai ter e quanto que desse faturamento vai representar a despesa fixa, o custo fixo. Tá. Né? Mas a gente tem que ter uma ideia. Tá bom. Então, por exemplo, se eu quero ganhar, meu objetivo é ganhar pelo menos o piso salarial. Eu quero ganhar 4 mil reais, tá? Líquido, eu quero que entre no bolso da minha empresa. Líquido. Não é Prolabore, lucro. Não, é lucro líquido, tá? Da empresa. Quanto que eu deveria faturar para ganhar isso? Considerando que o lucro líquido deve ser entre 20% e 30%. Eu, pelo menos, deveria faturar em torno de 12 a 15 mil reais por mês. Faturamento bruto. Bruto. Beleza. 180 mil ao ano. Tá? Então, eu fiz uma apuração das minhas despesas fixas e deu que minha despesa fixa é 2 mil reais por mês. Tá? Quanto representa 2 mil reais de 15 mil reais mensal? Que a gente conversou. Entendi. Tá? Em percentuais, Vamos fazer o cálculo. Não, vamos ser mais didáticos. Espere só um pouquinho, mais didático ainda. Eu pretendo ter um lucro líquido de 4 mil reais. para eu ter... É que se a gente quer sulfite. Tá, pode ser. Vamos lá. O pessoal tem que desenhar, e até eu que trabalho com isso há 20 anos estou meio confuso. Tanto é que você que faz a gestão financeira, eu não sei de nada. Eu quero faturar, eu acabei de abrir um negócio, eu quero faturar líquido, quero ter um lucro líquido de 5 mil. 5 mil reais. Tá, que representa aí em torno de 33% de 15 mil. Vamos fazer assim para ficar redondo, certo? Tá. Ok, eu decidi que eu quero ter um lucro líquido de 5 mil. Aí eu vou determinar os custos fixos da empresa. Suponhamos que eu tenha estabelecido um Prolabore de 2 mil. Sendo bem modesto. 2 mil. Ele vai entrar em despesas fixas. É isso. E isso somado a aluguel, tal. Dá 4 mil, vamos 4 dizer. mil. Então, 4 mil. 4 mil representaria aproximadamente 27% Dos 15 mil. dos 15 mil. Tá. E agora? Aí esses 27% é o número que vai entrar na nossa fórmula. Porque Certo. existe fórmula, gente. Sim. Tá? A senhora vai mostrar essa fórmula. Eu vou mostrar a fórmula. Existe fórmula e por isso é que precificar não é tão fácil de fazer conta na cabeça. Tá Tanto que a gente, para Doutor Feridas, a gente tem uma tabela de precificação, onde eu já tenho todos esses valores apurados e quando eu quero incluir um serviço, eu simplesmente coloco os custos variáveis e já sai o preço sugerido. Tá? Vamos lá. Passo a passo, vamos no beabá? Bom, Primeira coisa, eu vou lá e estabeleço quais os serviços e os parâmetros para esse serviço. Curativo P, M, G. Ok? Segundo passo, eu vou calcular o tempo... o tempo que eu faço em cada procedimento, certo? Exatamente. Serviços, o tempo. E depois, E eu calculo as taxas, as taxas. identifico. Porque ainda nem entramos no cálculo. Sim. Tá? Identifico as taxas que vão ser cobradas daquele serviço. Isso são despesas fixas ou taxas? Não, taxas variáveis. Terceiro passo, gente, taxas. Imposto. Taxas que são impostos, Taxa de maquininha maquininha, ou comissões que eventualmente comissão, tá bom. você pague. máquinas e comissões. Beleza. Quarto passo. Você determinar quanto que tua despesa fixa vai representar do teu faturamento bruto. Tá. E Então, aí, como você vai começar agora e não tem faturamento, você pode fazer uma projeção do que você teria que faturar. tá bom. Então, eu defini que minhas despesas fixas, usando o exemplo aqui, são 4 mil reais. E eu quero ter, vamos arredondar esse negócio para ficar mais bonitinho. Eu quero ter um faturamento bruto de 20 mil, certo? Tá. Representaria, então, 25% as despesas fixas em relação ao faturamento bruto. Como é que chama isso aqui? Como é o nome disso aqui? Existe o nome? Não, O quanto que se representa? Não. é percentual de despesa Percentual de fixa. despesas fixas.
Tá. O que mais que eu preciso para fazer a precificação? Agora eu preciso fazer talvez o que seja mais complicado e por isso que requer Sim, vai lá. requer de tempo. Meu né? Deus. Porque se tivéssemos isso em bandeja de prata... Jesus amado, eu vi um cara falando na internet aí que era fácil demais, velho. Nossa, meu, e aquele guru que fica lá falando aquele negócio? Ai, você vai faturar 6 mil, 8 mil, 10 mil. Ele não explica nada disso, gente. Então, o outro passo é você determinar o custo variável de cada um desses serviços que você tabelou lá em cima. Ou seja... Custo variável do serviço. Isso, custo variável em relação a materiais. Quanto que eu vou gastar de material numa taxa de curativo P, por exemplo? Só que aqui nós temos um problema. Nós temos alguns materiais especiais. Nesse caso, o que a senhora recomenda? Por exemplo, uma placa moderna. Quando é uma placa, uma tecnologia diferente, uma tecnologia que não dá para incluir na precificação devido ao custo, devido à necessidade também da ferida, não inclua. Sim. Venda por separado ou peça para comprar separadamente daquele valor. Esse aí, o valor que a gente vai obter... É o basicão. É o básico do básico. Perfeito. É a base que eu vou cobrar para cada paciente. Sim. O que eu utilizar, espumas, placas de TLC, matrizes... Eu cobro a parte. Exatamente. O ideal aqui é até vender Assim para o paciente como... com uma margem de lucrozinho para aumentar meu ticket, é isso? Sim, obviamente, que os enfermeiros é uma vantagem que eles têm, que eles conseguem abrir, por exemplo, uma empresa com vários quinais. E os quinais são as atividades, né? Se eles ainda não abriram empresa, e eles podem vender produtos e ao mesmo tempo prestar serviços. Ok. Aquele vendendo produto com a margem, pode ele ganhar também, aumenta seu bom. ganho. Então aqui, aí ele vai ter o custo variável dos materiais. Isso, mas isso aí ele vai ter que fazer para cada um dos serviços. Dos procedimentos. Uma bota de una. Eu gasto ali 5 ataduras, um soro fisiológico, luva, gases, Quantos ml de PHMB eu gasto? Quantos gramas de creme barreira eu gasto? Quantas gases, quantos bisturis, quantas luvas, quantas toucas, quantos aventais eu gasto para cada um desses procedimentos? Ok. Vamos supor, vamos dar um exemplo? Aí eu vou calcular aqui o custo variável. Vamos fazer na taxa de curativo P. Vamos colocar de bota de una, que é o que mais se faz. Vamos lá. Vamos supor, aqui ele vai ter um gasto com 4 pacotes de gaze, um soro fisiológico 250 para lavar a ferida, uns 20 ml de PHMB, uns 5 gramas de creme barreira protetora para proteger a pele, luvas, bisturi para tirar queratose, touca, avental. Aí eu pego todos esses materiais aqui. E isso aí vai variar de pessoa para pessoa também, porque pode ser que eu tenha uma negociação diferente com o meu fornecedor do que outro colega. Por isso que não dá para se basear no preço colega. Exatamente. A gente compra bota de uma das feridas super mais em conta, porque a gente tem um volume absurdo. Ok, mas vamos supor que ele chegou aqui no valor de 50 e 60 reais de material. Pronto, 60 reais de material. Vamos respirar aqui, gente. Tá. E aí, depois desse passo aqui? Aí você vai fazer a fórmula. Vamos mostrar a fórmula? Ufa, agora que queima os neurônios. Ai, galera, vamos que vamos. Agora é a coisa mais fácil. Tá vendo aqui? Eu coloquei na tabelinha tudo que... Coloca no módulo apresentação só para que os alunos entendam um pouco mais. Aqui alguns exemplos. Que você acabou de fazer. Sim. Né? Determinar o que você vai gastar numa aplicação de bota de uma numa ferida maior do que 10 centímetros. Massa. Né? A senhora chegou aí na conclusão que custa R$ 48,84. Olha lá. Quase o que você... 20 unidades de gases, uma bota de una a R$35, um bisturi. Alguém pode falar, não, uma bota de una a R$35, aqui na minha cidade é 70. Por isso que a gente tá falando, você não pode aproveitar os números dos outros. Depende da negociação. Às vezes em cidades pequenas compensa não incluir a bota e pedir para o paciente comprar. Aqui, por exemplo, não compensa. Por isso que a gente inclui, porque nós obtemos a bota de una com um valor bem menor, de forma que não onere tanto o paciente. Certo. Então aqui eu cheguei no valor de 48,84. Exatamente. Beleza. Tá? Materiais. Aqui eu fiz essa demonstração só como a gente chegou nesses quantos gramas, quantos ml. Normalmente é feito com balança de precisão e fazendo simulações. Então, isso eu nem vou entrar em detalhes como a gente consegue fazer isso, mas é trabalhoso, tá? Sim. Tem que ser feito uma vez por ano. Tá bom. Tá? Vamos lá.
Pronto, aí, ó, tá vendo o tempo que eu te falei? Criou uma tabela de serviços estipulando o tempo. Tá? Uma consulta inicial de 45 minutos, uma taxa de curativo P 20 minutos, 30 doutor, minutos. como é que nós vamos fazer isso? Vai ser calcular mesmo, pegar um cronômetro e depois tirar uma média, não é isso? Ou você estipular. Estipular. Né? Uhum. Tá? Eu posso me basear na tabela de honorários mínimos do conselho? É muito fraca, né? É baixinho, né? Tá. Né? Você tem que se valorizar também. Quanto mais expertise você tenha, obviamente você vai fazer mais rápido, né? Até a mão de obra, você pode aumentar a tua mão de obra, Tá né? bom. Então aqui a senhora tem os custos variáveis que a gente calculou. Isso. Os custos da mão de obra, você chegou num custo unitário. Exatamente. Esse é o custo variável unitário. Tá bom. Então, esse serviço de aplicação de botadiúna me custa R$ 77,81 de material mais a mão de obra, Certo. tá? Aí as taxas, você Vamos lá, vamos com soma calma. todas as taxas. Aí eu tenho que colocar taxa de cartão, comissão, se tiver. Se tiver, aqui eu não coloquei, Imposto, eu coloquei 6%. 6%, mas é 6,5%, tá? Total do percentual de custos variáveis. Colocando ali somente a taxa de cartão e os impostos, nós vamos ter 8,99%, não é isso? Exatamente. Beleza. Meu Deus, que fórmula é essa? Que loucura. Esse aqui, tá? Tá. Aqui eu coloquei diferente, a gente tinha calculado que era aproximadamente 25% do nosso custo, tá? Mas nosso exemplo fala que é 13% da despesa fixa, o que representa do faturamento bruto. Lembra que a gente fez essa continha? Nossa, gente, vamos recapitular, porque senão os alunos vão ficar perdidos. Lembra desse custo de despesas fixas? O que que é? Eu pegar as minhas despesas fixas e ver o quanto ela é de percentual do faturamento. Do faturamento. Eu quero faturar 20 mil, meu custo fixo é 5 mil, é 25%. Aqui na Doutor Feridas é 13%, é isso? É porque o nosso custo é um pouco diluído, a gente tem várias unidades. O custo, por exemplo, eu tenho um gestor de tráfego que faz a minha campanha. O custo fixo dele, ele é rateado entre os braços da empresa. Exatamente. Mas no caso, vamos colocar como exemplo o nosso aluno. Ele vai ter lá, vamos supor que ele tem um custo fixo de aluguel, despesas, tal, 5 mil. Ele fatura 20 mil, seria aqui 25%. 25%, ao Beleza. invés de 13%. Tá bom. Mas para seguir o exemplo, a gente vai considerar 13%. Então, Tá bom. 13% de despesa fixa, tá? Custos variáveis, a gente falou que era 8,89. As taxas de cartão, imposto, comissão e tudo isso, deu 8,89. 99 ali. 99. Aí eu coloco a margem de lucro líquido que eu quero. Aí que eu vou colocar o quanto que eu quero ganhar. E aí vai variar muito o preço. Lembrando que aqui não é prolabore, não é salário, é lucro da empresa. Eu quero que a minha empresa tenha um lucro de 35%. Beleza? Aí você coloca. Você quer 50%? Então você coloca 50%. Tá, joia. Nós colocamos uma média razoável de Sim. 35%. Então todos esses percentuais dá 50%. Deixa eu só fazer um adendo aqui, porque para vocês não tomarem muito nosso exemplo, porque 35% no nosso caso é modesto, porque a gente tem uma mão de obra que a gente não é que terceiriza, a gente contrata via CLT. Então a minha margem de lucro como empreendedor nesse segmento é um pouco menor. Obviamente você, enfermeiro ou médico eu não digo tanto, mas o enfermeiro que vai lidar diretamente com o paciente fazendo o curativo, que é a própria mão de obra, a margem de lucro é maior, mas ela tem um teto também. Sim. Você não consegue atender muitos pacientes, vai chegar num teto. Bateu ali, já era, você precisa contratar. Aí você vai ver que o bicho pega. E uma ideia que tem que tirar da mente é que o profissional vai conseguir 100% de lucro. Nunca vai conseguir. Nunca vai conseguir. Aí é difícil. A gente já fez cálculos para enfermeira, assim, quando a gente tinha um modelo de franquia, que batia ali na casa de 45%, 50%, fazendo uma taxa de curativo que seja praticável, tá? Cuidado também, tem gente vendendo a ideia que você vai cobrar R$350 de um atendimento. Galera, não é bem por aí, eu vi não. Eu vi também. E você tem que estar a par com a realidade. Com a realidade. Do país. Não vai nessa ilusão, não, porque... Só fazendo um intervalo. E nesse sentido, a gente tem que considerar qual é o nosso público. Sim. Né? E de acordo com o nosso público, a gente tem que ver o poder aquisitivo dele. Sim. Então não adianta, eu quero me valorizar, eu quero cobrar. Não, existe aquilo. possibilidade de cobrar Sim. caro? Existe, mas vai afunilando, não é tão simples assim, não. Você tem que considerar quanto que a pessoa ganha também, né? Quantos salários mínimos, qual é o poder aquisitivo Da principal da principal doença de feridas, né?
Se a gente levar em consideração hoje que é pé diabético e úlcera venosa, a gente vai ter ali classe B, C e D, tá? Ah, não, eu quero abrir um serviço só para trabalhar com cirurgia plástica. Beleza, ok. Mas já vou falar para vocês aqui da nossa realidade. A maioria das mulheres que vêm com complicações de cirurgia plástica já vem com discurso falando, ó, eu gastei 20 mil reais, 30 mil, mas eu não tenho mais dinheiro para pagar o curativo. Essa é a verdade, tá? Tô falando que a gente vive aqui, pra vocês não se iludirem, mas então vamos lá. Além disso, a pessoa vai ter que pagar semanalmente, às vezes 1, 2, 3 visitas. Sim. Que podem onerar e, afinal de contas, o paciente não concluir o tratamento. Sim, não adianta tentar apertar o paciente também, que eu sou super fã de valorizar. Mas você tem que juntar as duas coisas. Não é o mercado que você vai conseguir, assim, cobrar muito caro. Ah, mas tem técnicas para isso. Tá bom, amigo. Faz então e depois vem cá e me mostra, tá bom? Você que fala aí que cobra 350, me mostra o seu consultório, me mostra a sua agenda, que depois eu acredito. E eu posso até te contratar como mentor, tá bom? Porque talvez você me ensina aquilo que em 20 anos eu não aprendi. Mas vamos lá, gente. Tá bom. Vamos lá, doutora. Tá, aí eu quero 35% de lucro líquido. Líquido é aquilo que vai entrar mesmo na empresa, tá? Aí eu faço essa fórmula. Vocês estão vendo aí na tela? 100 dividido entre 100, menos a somatória dos percentuais, que seria o 56,99%. Isso vai dar um valorzinho que se chama markup, que é a taxa de marcação, que é um valor que é constante, tá? Entenderam? Quem nunca ouviu falar de taxa de marcação, ele é usado... Não tem nada a ver com marcação de consulta. Não é? Markup, nome bacaninha. Markup ou taxa de marcação. É uma constante que eu consegui através dessa fórmula, pela qual eu vou multiplicar os meus custos variáveis, tá? Então, esse número, guardem, de 2,32. O que é esse 2,32, doutor? É o markup. É a Mas taxa onde você de chegou esse marcação. valor? 100 dividido 100 menos os percentuais. Deu 100 menos 56. Deu 100 entre 43,01 e deu 2,32. Mas não, como é que você chegou nesse valor de 2,32? 100 dividido entre 43,01. Então tá bom. Então eu pego 100 primeiro, que é o total, Dividido. 100%. Tiro o que eu encontrei aqui. Exatamente. E vai sobrar 43. Aí depois eu divido 100 por 43 que eu atinjo um markup. Beleza, gente. Então vamos lá, calma. Calma. Vamos lá. Vamos recapitular o negócio todo de novo, pelo amor de Deus. Eu vou lá, calculo os custos das despesas fixas. O que é isso? Minha despesa fixa é 5 mil, eu quero faturar 20 mil. Cheguei em 25%. No caso da doutor Ferida, 13%. Só para vocês entenderem. Aí eu vou lá, os custos variáveis de venda. Eu já nem lembro mais. De venda, os custos variáveis de venda. Ou seja, tá. É o imposto, taxa de cartão. Chegou. Ou comissão. Aí depois eu coloco a margem de lucro que eu quero. Cheguei no valor de percentual. Aí eu tiro 100% desse valor, eu cheguei em 43,1. E depois disso, eu divido 100 por isso que eu chego na taxa de markup, 2,32. Beleza, galera. Vamos lá. Beleza? Tá. E aí, o que eu faço com esse markup? Esse markup é uma constante pela qual eu vou multiplicar todos os custos que eu adquiri por cada serviço. Lembra do custo variável? Esse 77,81 é o custo variável de uma aplicação de bota de urna. Volta lá que eu tô... Minha cabeça já tá pegando fogo. Lembra? R$ 48,00 de material, mais o custo da mão de obra, dava 77,81. Certo. Certo? Esse é o custo variável do serviço. O que Certo. eu vou gastar de material, de tempo, de mão de obra. Certo. Esse valor de 77,81 eu vou multiplicar pelo meu markup. Vezes 2,32. Certo. E vai dar embaixo um preço sugerido. Para eu ter 35% de lucro líquido, eu preciso cobrar do meu paciente R$ 180,51. Cara, lindo demais, gente. Lindo isso. Matemática, ciência pura. Eu adorei esse negócio. Não tô fazendo média não, viu, galera? Eu não sabia disso, viu? Eu não sabia. Tá, aí a gente vai ter que entrar nos detalhes, que pouca gente sabe, mas a minha CFO é minha esposa, é ela que toma conta do dinheiro. Então, assim, eu juro pra vocês que eu não sabia de onde ela tirava esses negócios. Eu nunca tive tempo pra entender isso. Mas vamos Esse lá. é um preço sugerido, tá? Sugerido para você. Galera, uma dica então, tá bom? Se você é enfermeiro ou enfermeira, quer resolver seu problema disso aqui, casa com alguém que entenda, beleza? Essa é a dica, porque vai te poupar muita dor de cabeça, viu? Vamos lá. Tá. Essa é uma das fórmulas. O markup,
assim, existe outra, mas a gente pode falar depois daquela outra fórmula, tá? Porque existem duas fórmulas, uma pelo markup e outra pela margem de contribuição, tá? Mas para não fazer um nó na cabeça, vamos aprender primeiro no markup. Massa. Esse 2,3 é uma constante. Então, se eu já apurei, por exemplo, da taxa de curativo, o meu material é bem menor, dá R$25. Eu vou multiplicar pela taxa de markup, R$50. Então, 5 por 2,32 vai dar o preço sugerido um pouco menor, talvez R$130. Tá? Ok. Então, cada serviço que eu tabelei lá na frente, lembra? Eu vou multiplicar pelo markup. E eu vou ter meus preços sugeridos. Perfeito. Tá? Mas de que depende que realmente esse valor cobrado me garanta 35% de lucro líquido? Ou me garanta os R$5.000 que eu quero ganhar? De que eu atinja a meta de faturamento. Se eu não atingir 20 mil, é óbvio que eu vou ter menos lucro. Bem, vamos lá. A gente está falando de serviços aqui, mas assim... Ah, outra coisa que é importante. Vocês viram que eu não incluí a taxa de deslocamento. Entendi. Quando é atendimento home care. A gente faz uma tabela à parte com o valor do deslocamento. Então, eu vou cobrar de acordo com a quilometragem. O que você sugere hoje? É uma tabelinha que a gente fez aqui, por exemplo. Tá, mas só para ficar bem prático, existem variáveis de estado para estado, preço de gasolina, então, ICMS, que o Bolsonaro está tentando tirar agora, uma confusão danada. Eu tenho que saber as características do meu carro primeiro. Beleza. Quantos não dá para fazer quilômetros curativo usando um Opala, né? Um Maverick, né? Não, esse é um carro bem econômico, né? É um carro bem econômico. Tá, mas Quanto aí mais vamos supor que é um carro econômico que faça 10 litros por... Não é nada econômico. Vamos colocar aí um carro... 7 quilômetros por litro. Nossa senhora, isso aí é aqueles carros antigos, Opala, Maverick, que é as coisas loucas. Só para deixar mais vamos colocar 10, prático, né? tá 10, bom, 10. Um carro 1.6, 1.8. Então, meu carrinho faz, então, 10 quilômetros por litro, tá? 10 dividido, tá quanto o preço da gasolina? Vamos colocar aí 7,50 a média. 7,50. Então, quilômetro? A cada 10 quilômetros eu gasto R$1,33. Nossa, espera aí. Cada 10 quilômetros você gasta 1 litro. 1 litro, perdão. Então, o quilômetro aí tá saindo 1,33? 1,33. Não, doutora, tá errado, espera aí. 1,33 quilômetro rodado. Calma lá. Não, acho que a senhora fez a conta errada. 7,50 dividido por 10. Sim, mas 7,50, é verdade. Isso aí é 75 centavos. Sim, perdão. Tá, 75 centavos por quilômetro. Só que aí tem um custo de depreciação do carro, não é isso? A depreciação do carro, lembra que a gente colocou na despesa fixa? Perfeito. Depreciação de carro, todos os custos fixos do carro entram na despesa fixa. Entendi. Este aqui apenas é o custo de deslocamento por quilômetro rodado. Beleza. Tá? Ele pode jogar um pouquinho a mais para não causar prejuízo. Você pode, se você quiser, né, realmente cobrar, eu vou atender só um paciente e eu vou ter que ir e voltar. Eu vou cobrar a ida e a volta da quilometragem. Ou eu vou fazer um roteiro de forma que eu vou cobrar metade só a mais do que valeria 1 quilômetro rodado. Tá? Então, normalmente aqui eu coloquei um exemplo de 1,25 quilômetro rodado. Quais são as dicas para quem está começando isso aqui para aumentar o faturamento? Assim, eu sempre ensino isso, não vou entrar em detalhe, mas assim, para que uma empresa seja bem lucrativa, ela tem que ter um ponto de equilíbrio aí de faturar mais do que gasta. Isso é fundamental, tá? Existe um negócio, né, que é o quanto o cliente gasta com a gente ao longo do procedimento. Alguma dica para aumentar esse faturamento, não basear somente na taxa do curativo? O que ele pode, o que o enfermeiro, o médico pode adicionar aqui? Assim, venda de insumos, por exemplo? Antes de falar, eu acho que de faturamento, a gente precisa falar de redução de custos, tá? Então, quando você tem uma visão da sua despesa fixa e da sua despesa variável, a primeira coisa que o empreendedor tem que fazer é analisar a cada 3 meses o que dá para reduzir de custo. Depois de 3 meses, eu preciso renegociar com o meu fornecedor, falar com o meu fornecedor, eu estou pedindo um certo volume, vamos baixar o preço? Sim. Aí eu reduzo o custos. Na despesa fixa, eu estou pagando X de taxa de celular. Vou ligar para meu operador e ver se consegue baixar. Então, a primeira coisa que o empreendedor tem que ver é redução de custos.
antes de pensar num aumento de faturamento. É importante aumentar o faturamento, o gasto do cliente ao longo do Eu vou dar algumas tratamento, dicas, sim. sim. Aí entrou um pouquinho na minha seara, porque isso aí é mais marketing do que finanças em si, as duas coisas, né? Mas eu sempre dou essas dicas. Uma das coisas é você aumentar o quanto o cliente gasta com você. Vou dar alguns exemplos, né, que a gente utiliza. A gente tem dentro do nosso grupo, a gente tem uma empresa, é um outro CNPJ de fornecimento de material. Na nossa principal unidade, hoje, a gente tem uma loja de materiais do lado dela. São 2 CNPJs diferentes, não briga de nenhuma forma, de forma ética. A gente deixa sempre o cliente também livre para comprar onde quiser. Mas ali eu ofereço para ele cremes barreiras, materiais para curativo, naqueles casos onde o paciente vai ter que continuar o curativo em casa, ele vem 2 vezes por semana, mas ele precisa de um agase com PHMB, de uma solução, ele acaba gastando mais conosco ali. Então, suplemento nutricional, por exemplo, é algo que você pode adicionar. Então, você vai comprar por um valor, vai colocar uma margem de lucro, e isso tudo aumenta o faturamento do paciente ao longo do tempo. Nós estamos com algumas ideias sendo implementadas agora, que é super interessante, por exemplo, onde a gente vai começar a oferecer o ILIB como... A gente chama isso de upsell, né? Então o cliente vem para um curativo, é igual ao McDonald's. Ah, você quer uma batata grande por mais 50 centavos? Então esse exemplo serve muito para você adicionar aí serviços. Então o cliente vem e você fala, olha, eu tenho aqui um laser, né, que a gente pode fazer até um folhetinho explicando para ele, onde por mais R$30 aqui, durante o tempo que você está fazendo o curativo, você vai receber essa radiação, né, esse laser, e ele tem uma série de benefícios. Aí o cliente paga. Nós estamos com a ideia agora de implementar isso até para os familiares, porque são tamanhos benefícios do ILIB que a gente pode ter uma salinha separada lá, enquanto ele está aguardando lá na sala de espera o familiar ser submetido ao curativo, ele está lá se beneficiando do ILIB também. Por que não isso? É uma sacada super interessante. A gente vai colocar isso em prática. R$50 a mais no final das contas, né? Só um exemplo de suplementação nutricional. Hoje você tem uma margem, vamos colocar ali, a gente trabalha aqui com suplemento em envelope. Você ganha, vamos colocar assim bem, R$5 em cada envelope. 2 envelopes desses por dia, que é o necessário, você ganha R$10 de faturamento a mais, né? E no final... Depende, porque aí para você precificar um produto, é tem que outra fazer coisa, né? exatamente eu tô falando o assim, mesmo. Eu tô falando assim pro pessoal entender, tá? Vamos colocar que você coloca como objetivo ganhar R$5 em cada sachê, tá? Não aí lembrando que não é o preço que você comprou e vendeu. O lucro, R$5. Você tem mais R$10 de lucro, R$300 no final do mês. Então, isso acaba somando. Eu estou dando exemplos, tá? De aumentar o faturamento. O cliente, ele tem uma lesão, pressão, ele não consegue te pagar para fazer o curativo todos os dias. Mas ele vai precisar de material nesse meio tempo. Então, por que não oferecer para ele esse material, esse a mais? Né? E adicionando serviços, né? Aqui calculou. E aqui até uma técnica de marketing, que a gente vai ter uma aula específica sobre isso. Cheguei no valor de bota de urna de R$180. Eu trabalho com ozônio, eu trabalho com laser. Tá ok. Então, quanto que você gasta no aparelho de laser? Você vai ter um valor fixo, mas de manutenção você tem os custos, mas são muito baixos. E aqui vai ter uma jogada, assim, para que você consiga convencer o paciente. Olha, a taxa do curativo aqui, como a gente calculou, é 180, mais o laser é R$100, mais o ozônio 100, 380. Putz, o paciente fala assim, eu não tenho condição. Tudo bem, você fechando o pacote comigo, eu vou te fazer aqui por R$250. Você vai estar diminuindo a percepção do custo do paciente, vai estar ganhando R$70 a mais, né? Vai estar aumentando seu faturamento R$70 a mais, adicionando 2 serviços que praticamente quase não te dá despesa. E o cliente fala assim, não, é sério que você vai me dar esse desconto? Vou. Não é que não te dá despesa. Porque o tempo é contado. Mas você acaba fazendo uma técnica ali de persuasão que o cliente muitas vezes compra. Caramba, esse papo foi muito legal. Eu sinceramente, não estou mentindo para vocês. Agora que eu estou entendendo um pouco mais sobre precificação. Isso aí, conhecer esse tipo de métodos ou fazer de forma com método, te garante menos risco de você estar trabalhando e ter prejuízo. Porque às vezes você tem Vamos fazer um exemplo aqui, doutora? Nesse exemplo que a gente utilizou aqui, embora a gente tenha trabalhado ali com 13%, né? Mas vamos supor que a gente fosse seguir esse caminho para atingir 20 mil de faturamento. Com a taxa de curativo aí de R$200, eu estou colocando aí que eu precisaria fazer 100 procedimentos mês, né? Para ter esse faturamento. Para ter esse faturamento. 100 procedimentos mês, levando em consideração que a média são 8 procedimentos por paciente,
eu teria que ter uma cartela de clientes fixas de mais ou menos 25 pacientes. Exatamente. Esse é um ponto muito importante. Você tem que ter metas. Metas para atingir, tanto metas de faturamento, então como a gente pode ver, a gente precisa de atingir uma meta de 21 mil reais. Mas como é que a gente chegou nesse número? Apurando tudo. Então as pessoas às vezes começam a achar que, eu tenho 10 pacientes, para mim tá bom. Mas na verdade não tá. Essa é uma armadilha. Tratamento de feridas é uma armadilha. Você nunca... Tenho que ter meta de quantidade de pacientes que eu preciso captar esse mês. Sinceramente, eu acho que tem que ser igual a Dilma. Na hora que atingir a meta, tem que dobrar a meta aqui, porque é um negócio... Isso eu falo, tá? Nossa agenda é lotada nas unidades, mas tem semana que eu chego e falo, gente, putz, cadê? Aí, do nada, um morreu, infelizmente, acontece. O outro internou, o outro dinheiro acabou. Aí te dá uma brecha na agenda lá de 3 horas de pessoal ocioso. Isso acontece com a gente, pra vocês terem ideia. Então, assim, atingiu a meta? Dobra a meta, porque não faz sentido. Até porque se você tá tendo um faturamento legal, é claro que aqui para os enfermeiros vem essa dificuldade, e aí tem que ter uma análise muito criteriosa, porque ele vai bater num teto. E na hora que bater no teto, ele tem que contratar. E aí, na hora que contratar, gente, fuja das armadilhas, tá? Não, vou chamar minha amiga aqui pra trabalhar comigo, eu não preciso assinar a carteira dela e beleza, tá? Aí um dia esse namoro acaba, aí ela te leva na justiça e toda aquela economia que você teve foi por água abaixo. Você vai ter que pagar advogado e vai ter que fazer uma negociação pra não ficar muito caro. Então, eu sempre costumo dizer, não sou da área financeira, mas essas armadilhas tem que fugir. É um barato que sai caro depois. Tem que fazer tudo da forma correta. Vai contratar? Regime de CLT. Não tem como fugir. É cooperativa, Não. Isso não funciona. Não funciona. Não tentem também caminhar com um negócio camuflando. Você vai ter a falsa percepção que você tem lucro. Aí o dia que a realidade vem, é um problema. Exatamente. Tá ok? Não, eu contrato via... pessoa jurídica, não, cuidado com isso, esse é um erro. Uma outra pergunta, assim, a gente tá quase encerrando aqui. Ok, eu cheguei, eu tô tendo um faturamento, certo? Só para concluir essa análise, vocês têm que fazer uma análise muito bem feita, e aí eu vejo o pessoal, cara, eu sou até defensor e tudo do piso salarial, excelente, mas vocês vão ver que o buraco para quem vai empreender e vai empregar é bem mais embaixo, infelizmente não tô defendendo nenhuma das partes, tá? Mas contratar alguém hoje regime CLT é quase o dobro do preço, não é isso, doutor? Depende do regime tributário. Por exemplo, quem está dentro do Simples Nacional, ele paga um pouco menos de custo efetivo. Para contratar. Mas gira em torno de quanto? Vamos supor, 80% acima do que você descreve no Olerite do um piso salarial de 4 mil, eu vou somar mais aí 80%, 3.200, é 7.200 de custo efetivo de profissional. Isso já inclui os benefícios? Todo. Tá. Férias remuneradas, FGTS, vale transporte, vale refeição. Não, tudo bem, mas aí é que tá. Se você atingir o pico e vai ter que contratar alguém, obviamente para o enfermeiro ele pode contratar um técnico para auxiliar, né? Mas sempre considerar que é 80% mais caro do que você estabelece. Eu atingi aqui um lucro legal, já me estabeleci um Prolabore, puxa, estou crescendo muito. E aí minha empresa começou a ter um lucro ali mensal de 10 mil. A senhora falou que a cada 3 meses eu posso fazer essa retirada. Pode fazer. O que a senhora aconselha? Eu retiro tudo isso? Ou eu guardo, reinvisto, faço caixa, invisto em novas tecnologias? Quanto desse dinheiro eu tenho que reinvestir na empresa? Isso é dividido por melhorias, manutenção, marketing? Como é que é isso? O que você falava no início. Primeiro, fazer a reserva de emergência. Tá? A reserva... Pessoal ou da empresa? Da empresa. Certo. Sua pessoal você vai fazer a partir do seu Prolabore, né? Ou de algum grau de retirada. Não recomendo retirar todo o lucro líquido da empresa. Se você for retirar, retire aquilo que não vai afetar a empresa. Então, o que a gente recomenda? Retirar pelo menos 10% do lucro líquido da empresa, né, mensal, e fazer uma reserva de emergência para a empresa. Essa reserva de emergência tem que contemplar pelo menos 6 meses de despesa fixa da empresa. Né? No nosso exemplo, era 4 mil reais, o custo fixo. 4 vezes 6, 24. Então, eu preciso de uma reserva de emergência de 24 mil reais. E eu guardo isso onde, doutora? Pode ser no banco, em alguns tipos de investimento. O investimento para a empresa é um pouquinho mais complexo, porque incide muito imposto, tá? Mas, por exemplo, um LCI, que é um tipo de investimento que não cobra muito imposto.
Tá? E não deixa perder para a inflação. Não deixa perder para a inflação, eu posso retirar em pouco tempo para pagar minhas despesas fixas. E para que serve essa reserva de emergência? Numa época de pandemia, por exemplo, eu posso usar isso, manter minha empresa durante 6 meses tranquilamente, né? Até me reinventar e poder criar novamente outros serviços, lucro, ou me remanejar. Quem não tem reserva de emergência vai à falência nos primeiros meses, porque não tem para pagar as contas. E quanto que ele reinveste disso? Em quê? Desse lucro? Desse lucro. 10% do lucro, Reserva de emergência. E se ele atingiu a reserva? Mantém? Atingiu. Vai. Você pode reinvestir em equipamento para crescimento. Não, mas eu falo assim, uma vez que ele atingiu o valor de 6 meses, a senhora aconselha manter, vai acumulando mais? O ideal é ter pelo menos 12 meses. Tá bom. Mas o mínimo, 6 meses. De 6 a 12 meses então, de reserva. do lucro líquido, ele tira 10%, vai para a reserva. O que mais? O restante você pode utilizar para a expansão da tua empresa. Né? Entendi. Você pode destinar uma parte para, por exemplo, cursos que você queira fazer para expandir seus conhecimentos. Você pode utilizar para comprar equipamento, né? Novos equipamentos ou uma coisa que não estava planejada, né? Você pode reinvestir na tua própria empresa. Tá? Muito bom. E marketing? O marketing é uma despesa fixa e ao mesmo tempo variável, né? Sim. O marketing, a agência... Mas aqui, o quanto que eu reservo desse lucro? Vamos supor, tá. eu já estabeleci os meus canais de marketing, tá? Você deve investir assim. Marketing, você tem um Não, limite. desculpa, acho que eu fiz a pergunta. O marketing entrou lá como um custo fixo, né? Tem, porque geralmente a gente contrata agências com custo fixo. Investo lá nas campanhas. Mas vamos supor que eu estou investindo, tá tendo um retorno bom. Aí eu quero melhorar os meus canais de comunicação, eu quero dobrar esse investimento. Quanto que a senhora acredita que do faturamento eu tenho que destinar somente ao marketing? 10%. 10% do faturamento bruto? Do faturamento bruto. Então, eu tenho uma margem. O que é recomendado é ter um limite de até 10% em cima do lucro líquido. Ou seja, se você fatura 20 mil reais, você pode investir até 2 mil reais de marketing por mês. É um investimento. Entendi. Tá? Então, acima disso, pode ser que comprometa um pouco as finanças. Putz, muito bom esse papo. Galera, a gente vai encerrar aqui. Lembrando para vocês que esse podcast foi um pouco denso, muito conteúdo, né? Esse conteúdo a gente disseca ele com mais detalhes em nossos cursos, tanto nossos cursos online, nós temos um curso, né, de como ter sua clínica, onde esse assunto é abordado. Se você quiser adquirir mais conhecimento nisso e adicionar aí uma pitada, né, maior, né, em termos técnicos, a gente recomenda para vocês o curso Master Feridas, né, que é um curso onde no último dia a gente tem 3 dias de imersão, que vai das 8 às 23 horas da noite, abordando os temas técnicos, abordando terapias como VAC, laser, ozônio. E nós temos um último dia onde a gente trabalha somente a questão de empreendedorismo, tanto a parte financeira como a parte de marketing e de gestão. Vale muito a pena essa dica. Temos a possibilidade também daqueles alunos que querem vir fazer uma experimentação conosco, né? Nós temos estágio prático. Nós temos recebido enfermeiros e médicos do Brasil inteiro que querem ter essa questão de vivência mesmo, tanto na parte técnica quanto na parte administrativa. E ele fica aqui conosco durante 5 dias. Estamos preparando também um curso muito bacana, que é o Caixa Preta das Feridas. E vai ter módulo específico somente de empreendedorismo, tá? Você vai pagar uma taxa e vai ter uma área de membros exclusiva. Quem quiser mais detalhes, entre em contato com a gente, que a gente já está lançando. Agradecer aqui a doutora Glória Barrientos Reis, né? A digníssima CFO da Doutor Feridas, responsável pelo crescimento e expansão da empresa. Boa parte disso se deve ao trabalho dela. Foi um bate-papo aqui amistoso, familiar, mas é totalmente diferente. Da empresa o pau quebra, tá? De vez em quando sai briga mesmo. Talvez essas sejam as dores dos casais que empreendam em conjunto. Hoje a gente foi um papo bem amistoso aqui, mas é bem diferente, viu, galera? O pau quebra, viu? Agradecer a presença de todo mundo. Eu espero que vocês compartilhem esse conteúdo. Esse conteúdo vai estar, né, disponível em vários dos nossos canais. Vocês podem se inscrever aí para receber notificações e saber dos novos podcasts, os novos vídeos que a gente vai fazer. Muito obrigado, doutora Glória. Alguma palavra final? Que não desanime. Eu sei que o conteúdo apresentado aqui foi um pouco
pesado, denso, né? mas assim, quanto mais vocês estudem sobre gestão, sobre precificação, principalmente precificação, vocês vão perceber que vocês precisam de estudar mais. Então, nunca parem de estudar. É uma coisa essencial para quem quer empreender, principalmente em tratamento de feridas, tá? Porque é uma coisa que tem muita variável. Então, não tem como se desligar desse tema. Ou você delega uma pessoa para ela se empenhar e aprender acerca disso, ou você mesmo assume aquilo, tá? Se você quer realmente crescer nesse nicho. Não é fácil, como todo mundo fala, mas também não é uma coisa impossível, tá? Então, depende muito do empenho de cada um. E valorizar o seu trabalho também. Valeu, grande abraço, gente. Fica aqui a dica da doutora Glória e aguardem os próximos podcasts. Grande abraço.